Olá, turminha! Tudo bem? Hoje está bastante frio, hein? Caramba! Estamos aqui para mais um encontro. Dessa vez, nosso encontro de matemática. Nós vamos falar de um assunto bem legal e diferente. Nós vamos aprender hoje sobre a divisão, tá? Nós já vimos sobre a multiplicação e vamos passando por essas etapas e agregando nos nossos conhecimentos. Vamos lá, então? Assiste o vídeo até o final que vai ser bem divertido, tá bom? Então, vamos lá. A divisão. O que será a divisão? A divisão é o ato de dividir em partes iguais para todos. O número que está sendo dividido em partes iguais é chamado de dividendo. O número que indica em quantas vezes vamos dividir é chamado de divisor. O resultado é chamado de quociente. O que sobra é chamado de resto. Nossa, tia Selma, mas você já começou com tanta informação. Calma, fique tranquilo que até o final você vai entender tudinho, tá bom? Ou seja, o processo da divisão nada mais é do que repartir, partilhar a quantidade de determinada coisa em partes iguais para uma quantidade de pessoas ou grupo ou enfim. Você pode partilhar os seus doces, seus lápis, suas figurinhas, enfim. Esse ato de partilhar é o que nos faz dividir e que nós vamos aprender agora de uma forma mais simples na divisão da matemática. Vamos lá. Nós vamos primeiro aprender os termos da divisão. Aqui nós já temos uma conta armada. Tia Selma, que coisa difícil. Não é tão difícil, vocês vão ver. Nós temos aqui o dividendo, que é aqui o número 18. Temos também o divisor. Foram todos os números que a tia Selma leu na parte anterior. Temos o quociente e aqui nós temos o resto. Todos esses aqui são os termos que nós vamos usar para entender melhor a divisão. Então, para entender o que você vai fazer, o processo da divisão, é bom que você veja com calma, pause o vídeo nessa parte para que você entenda quem é quem e o que você vai precisar para esse processo da divisão, tá bom? Então vamos lá. Então saiba que lá na parte anterior, o dividendo é um número que será dividido, tá? O divisor é um número que indica a quantidade de vezes que ele se divide, que divide o dividendo. E o quociente é o resultado da divisão. Já o resto é o que sobra da divisão. Mas, tia Selma, naquela divisão que a senhora fez agora não sobrou nada. Nós vamos também ver sobre isso. Em algumas contas vai sobrar alguma coisa, em outras já não vai sobrar. Ainda assim, tem o resto. O resto que não sobra nada, tá bom? Então, vamos lá. Vamos já saber aqui da divisão exata. Nós temos aqui, dizemos que a divisão é exata quando o resto, ou seja, quando não sobra nada. Nesse caso, a sua divisão, a sua conta, é uma divisão exata. Nós temos aqui 15 cenourinhas e nós temos 3 coelhinhos. Então, nós vamos dividir essa quantidade de cenoura por essa quantidade de coelhinhos. Como nós faremos a divisão? Imagine comigo, aqui já está bem mais fácil, porque o desenho já está mostrando, né? Quantos coelhinhos ficaram com cada um. A tia foi colocando um para cada coelhinho e chegamos à conclusão, o resultado, que cada coelhinho ficou com 5 cenourinhas. Nossa, mas isso aí ficou difícil. Como eu faço para descobrir esses 5? Calma, a gente já vai ver.
Só que a continha só é isso, tia Selma? Não. Primeiro número que você vai descobrir é esse. Então, aqui o número 5, você agora vai de novo voltar naquele episódio lá, quase todas as aulas a tia Selma tem falado, né? Do Bob Esponja, lá do dia do contra. Agora você vai fazer o contrário aqui, ó. Contrário como, tia Selma? Tá vendo aqui, ó? Nós temos 5 cenourinhas para cada coelhinho. 5 para 3. Então, agora você vai pegar o número 5 e vai multiplicar pelo número 3. Então, 5 vezes 3, você vai colocar o resultado embaixo do 15. Vamos ver? 5 vezes 3, 15. Você repetiu o resultado. Não repetiu, porque esse é o resultado daqui, dessa nossa multiplicação. E agora você vai subtrair esse resultado. 15 menos 15 é igual a 0. Não sobrou nada. Então, neste caso, a nossa divisão é exata, porque não teve nenhum resto. Ou seja, todas as 15 cenourinhas foram divididas em partes iguais aos 3 coelhinhos que aqui estão. Cada um ficou com 5 cenourinhas. Então, esse aqui é o resultado da nossa divisão. Certinho? Vamos a mais exemplos. Ou seja, 15 dividido por 3 é igual a 5. Esse é o nosso resultado, tá? Agora vamos ver a divisão não exata. A divisão não exata é quando o resto dessa divisão é diferente de 0. Vejamos. Aqui nós já temos 4 pessoas e nós temos 14 doces para 4 pessoas, para dividir em 4 pessoas. Então, olha só, nessa mesma divisão, colocando um para cada um, ou seja, vou colocando um para você, um para você, um para você, um para você. Então, vamos descobrir como faremos essa divisão. Nós já vimos aqui que deu 3 doces para cada uma das 4 pessoas. Então, já vamos colocar aqui o número 3. Então, voltando lá ao episódio do Bob Esponja. 3 vezes 4 dá 12. Então, nós vamos fazer o mesmo processo. Agora, nós vamos subtrair. Então, 14 menos 12 é igual a 2. Ou seja, sobraram 2. Nossa divisão, nesse caso, é não exata, porque teve o resto. Restaram 2 doces para essa divisão. No caso da operação 14 dividido por 4, o resultado dela é 3, mas restaram 2 doces nessa divisão. Nesse caso, a divisão é não exata, porque o resto teve lá os 2 docinhos. Ficou mais complicado? Ficou não. Vamos lá. Até o final do vídeo você vai resolver todas as divisões aí com bastante tranquilidade, tá bom? Então vamos para o próximo exemplo. Como a tia Selma falou aí do dia do contra, nós vamos entender melhor para facilitar a nossa vida na divisão. A divisão nada mais é do que a operação inversa da multiplicação. Vocês viram que nos 2 exemplos a tia Selma usou lá falando o dia do contra? Agora é só fazer o contrário? É a mesma coisa. Por isso é importante que você aprenda a multiplicação de todos os números. Porque aí você vai resolver a divisão de uma maneira mais fácil, mais descomplicada. Vamos ver nesse exemplo. Nós temos aqui um determinado número vezes 4 é igual a 36. Qual número na tabuada de 4 é igual a 36? Esse mesmo número, tá aqui, ó. 36 dividido por 9 é igual a 4. Ou seja,
9 vezes 4 é igual a 36, fazendo a operação inversa aqui, ó. Nós vimos o contrário. 4 vezes 9 é igual a 36. Nesse caso, ficou bem descomplicado. Entenderam? Vamos lá. Nós temos aqui, vamos fazer a conta para que você entenda. 36 dividido por 9. Nós vimos que é 4, porque 9 vezes 4 é igual a 36. Nós vamos subtrair 36 menos 36 é igual a 0. Nesse caso, a nossa operação foi exata. Então, nós sabemos que 9 vezes 4 é igual a 36. Lembra lá do dia do contra do Bob Esponja de novo? Se você souber já o resultado, a operação aqui é que manda a nossa multiplicação. Nesse caso, quando o número que tiver aqui é o número da tabuada que você já vai colocar ali do ladinho para ficar mais fácil para você resolver a sua divisão. Aqui você coloca ali do lado a tabuada do 9 ou então na sua cabecinha, que já vai ficar mais fácil para você dividir. Por exemplo, quem vezes 9 dá 36? Ou se aproxima, porque no caso não pode passar do 36. Pode chegar perto, mas não pode passar daquele valor, certo? Então vamos lá. Vamos fazer então, para ficar mais fácil, você pode colocar a tabuada sempre que você for fazer a divisão. Aqui, ó, nós temos o número dividido pelo número 6. Então, nós colocamos aqui a tabuada do número 6 todinha aqui. Então, vamos lá. 42 dividido por 6, quanto será? Então, vamos ver. 42 menos 6. Nós olhamos aqui, quem na tabuada do 6 dá 42? Olha só, 6 vezes 7 dá 42. Então, nós vamos colocar o 7 vezes 6, que é igual a 42. Agora, nós vamos diminuir, subtrair e teremos o nosso resultado. Quer dizer, o nosso resto, porque o resultado já está aqui, é 7. 42 dividido por 6 é igual a 7. Ficou claro para vocês? Então, vamos lá. Vamos praticar aqui. Nós temos aqui, nós vamos dividir igualmente esses sanduíches aqui nesses pratos aqui embaixo. Nós temos 1, 2, 3, 4 pratos. E nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sanduíches. Vamos colocar uma setinha direcionando um sanduíche de cada vez para cada prato e nós saberemos se essa divisão será exata ou não exata. Então, vamos lá. Um sanduíche nesse prato, outro nesse prato. Vamos colocar um nesse, um outro nesse. Um nesse, outro nesse. Mais um nesse, outro nesse. Todos os sanduíches foram direcionados, cada um para o seu prato. Como será que ficou o nosso resultado? Nós temos 8 sanduíches divididos por 4 pratos. Quantos sanduíches ficou em cada prato? 2 sanduíches em cada prato, ou seja, 8 dividido por 4 é igual a 2. Se você pegar, ou se você lembrar da tabuada do 4, você saberá que quem vezes 4 vai dar 8, ou seja, é o número 2. Então, 2 vezes 4 é igual a 8. Viu aí? O contrário, o inverso, para você conferir se a sua divisão está correta, certo? Nós podemos fazer do mesmo jeito, armando a multiplicação, para ficar mais fácil. Nós já vimos que é o número 2, colocaremos o número 2 na parte inferior e nós faremos a divisão lá, como vocês acabaram de aprender. Então, ficará 2 vezes 4 é igual a 8, o resultado aqui.
subtrai e você tem o resto. Certinho? Então vamos lá, mais um exemplo para você ir praticando aí. Há 17 alunos na sala e o professor deseja que as crianças formem grupos de 5 pessoas cada. Quantos grupos serão formados? Sobrarão alunos? Vejamos. Então, o que nós temos? 17, não é o número de alunos aqui? O professor quer quantos grupos? 5. Então, nós temos que colocar esses 17 em 5 grupinhos. Então, vamos ver. Qual será o resultado? 17 dividido por 5. Na tabuada do 5, a gente já sabe que nenhum número vai dar 17. Mas quem vai se aproximar ao 17? Quem vezes 5 vai chegar mais próximo ao 17? Não pode passar, tem que chegar próximo. Vamos ver? 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15. É o que chega mais próximo, porque 3 vezes 4, ou 4 vezes 5 já dá 20, então não pode ser o 20. 3 vezes 5, 15. Então, nós vamos subtrair 17 agora, vezes 5, ou menos 5. O nosso resto foi 2. Então, os grupos que o professor fez aqui, ó, foram 3 grupos. Cada grupo tem 5 alunos. O que aconteceu? Sobraram 2 alunas. Elas ficarão em outra atividade, não nesses grupos que ficaram igualmente com 5 alunos, certo? Então, nesse caso, nossa operação foi não exata. Pessoal, eu vou deixar esse desafio aqui. Quero que vocês pensem como fazer esse desafio aí, tá bom? No nosso próximo encontro, eu quero saber quem foi que conseguiu resolver, tá? Pause o vídeo, leia com calma e tenta fazer esse desafio aqui, certo? Pensei em compartilhar minhas barras de chocolate com meus amigos da escola. Comecei entregando 7 pedacinhos para o Bruno, 7 para a Carolina, 7 para a Mariana. E quando cheguei na Roberta, só tinham 3 pedacinhos. Para ser justo e distribuir igualmente os meus chocolates, sobraram, sem sobrar nenhum pedacinho, como que eu devo fazer? Quero ver quem vai conseguir fazer essa divisão aí para mim, tá? O primeiro a fazer na próxima aula, quero que me responda lá, tá bom? Dê uma pausa aí e tenta fazer aí no seu caderninho, beleza? Então, nós podemos concluir que a divisão, através das estratégias pessoais, podemos distribuir igualmente e repartir em partes iguais, sempre em partes iguais. Haverão sim algumas divisões que terão o resto como nós vimos, mas o resultado ele sempre estará em partes iguais, certinho? O segredo da força está na vontade. Estude, pratique, que você vai longe. Por hoje é só. Até o nosso próximo encontro. Um beijo e até mais.